Ela estava fechando o café à meia-noite, quando um bilionário viu o ursinho de pelúcia de sua filha perdida com ela. E ficou paralisado. O vento frio de dezembro cortava as ruas de Belo Horizonte, como uma lâmina afiada, fazendo as folhas secas dançarem em pequenos redemoinhos ao redor dos postes de luz. Tatiane Lima puxou o casaco mais para perto do corpo, enquanto girava a chave na fechadura do Estrela do Sul. Seu pequeno café no centro da cidade, o barulho metálico ecoou na rua quase deserta, misturando-se com o som distante do trânsito da avenida principal. Aos 26 anos, aquela rotina já estava gravada em seus ossos. 5 anos fazendo exatamente os mesmos movimentos: baixar as cortinas, conferir o caixa, limpar a máquina de café pela última vez e trancar a porta com o mesmo cuidado de sempre. Mas naquela noite havia algo diferente no ar. Uma eletricidade que ela não conseguia identificar. Tatiane ajeitou a alça da bolsa no ombro e apertou contra o peito o que sempre carregava consigo. Um ursinho de pelúcia rosa, desbotado pelo tempo, com uma pequena placa dourada pendurada no pescoço. Era seu único tesouro, a única coisa que possuía desde que conseguia se lembrar. Por mais estranho que parecesse para uma mulher da sua idade, nunca conseguira se separar dele. Para minha princesa Eduarda, papai te ama, dizia a gravação na plaquinha. Durante todos esses anos, Tatiane sempre imaginou que havia pertencido a alguma criança do orfanato Santa Teresa, onde cresceu. Talvez uma menina que morreu, ou que foi adotada e esqueceu o brinquedo para trás, era uma das muitas perguntas sem resposta que carregava desde pequena, do outro lado da rua, dentro de um BMW blindado com vidros escuros. Guilherme Fonseca ajustou o retrovisor pela terceira vez em 5 minutos. Seus dedos tamborilavam nervosamente no volante de couro enquanto observava o movimento na calçada, aos 54 anos. O magnata da construção civil havia perdido o hábito de esperar qualquer coisa que não fosse decepção. Sua vida se resumia a reuniões intermináveis, contratos milionários e um vazio no peito que nenhuma quantia de dinheiro conseguia preencher. Mas naquela noite ele estava ali por um motivo diferente. Marcelo Tavares, o detetive particular que contratara meses atrás, havia lhe dado uma pista sobre um café no centro. Talvez seja mais uma falsa esperança. Guilherme murmurou para si mesmo, como fazia sempre que uma nova investigação começava. Mas eu preciso ver. Foi quando ela apareceu. A jovem mulher saiu do estabelecimento como um fantasma ganhando forma diante de seus olhos. Cabelos castanhos ondulados presos num coque desarrumado, roupas simples mas limpas, e aquele jeito delicado de se mover que fez o coração de Guilherme acelerar sem motivo aparente. Mas não foi isso que o fez perder o fôlego. Foi o que ela segurava contra o peito. Sob a luz amarelada do poste, o ursinho rosa brilhava como uma visão. E ali, pendendo do pescoço do brinquedo, a pequena placa dourada captou a luz e quase cegou Guilherme com seu reflexo familiar. Não pode ser, ele sussurrou, sentindo as mãos tremerem no volante. Não pode ser, mas sabia que era. Conhecia cada detalhe daquela placa, porque ele mesmo havia encomendado na joalheria mais cara de Belo Horizonte 22 anos atrás. Cada letra havia sido gravada com o cuidado de um pai apaixonado pela filha pequena. Para minha princesa Eduarda, papai te ama. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e salgadas, percorrendo as rugas que a dor havia cavado em seu rosto ao longo dos anos. Guilherme afrouxou a gravata, sentindo o ar faltar em seus pulmões. 22 anos. 22 anos procurando, investigando, oferecendo recompensas, seguindo pistas falsas, e sua filha estava ali. Do outro lado da rua, viva. Eduarda estava viva. A lembrança do sequestro voltou com força total, como sempre acontecia nos momentos mais inesperados. Era uma manhã de sábado ensolarada quando tudo desmoronou. Eduarda, com apenas 4 anos, brincava no jardim da mansão enquanto Renata preparava o almoço. O motorista da família, Valdemar, havia se oferecido para levar a menina ao parque. Só por 1 horinha. Dona Renata, a senhorita adora os balanços de lá. Eles nunca mais voltaram. A princípio, Guilherme pensou que fosse um sequestro comum. Esperou dias pelo telefonema exigindo resgate, preparou o dinheiro, acionou todos os contatos, mas o silêncio foi ensurdecedor. Valdemar e Eduarda simplesmente desapareceram da face da terra,
como se nunca tivessem existido. A polícia trabalhou no caso por meses. Investigadores particulares foram contratados. Guilherme ofereceu recompensas que chegaram a valores astronômicos. Renata, sua esposa, mergulhou numa depressão tão profunda que nunca mais conseguiu sair. Morreu 6 anos depois, levando consigo a esperança e deixando Guilherme sozinho com sua obsessão de encontrar a filha. E agora, ela estava ali, não a criança de 4 anos que ele lembrava, mas uma mulher adulta, forte e independente, que carregava o último pedaço tangível do amor que ele havia dado à sua filha pequena. Tatiane começou a caminhar pela calçada, e Guilherme a seguiu devagar com o carro, mantendo distância. Ela parou no ponto de ônibus, e ele estacionou algumas vagas adiante, observando cada movimento através do espelho lateral. O jeito como ela segurava o ursinho, a forma como seus olhos observavam o movimento das pessoas, até a maneira como ela suspirava. Tudo lhe lembrava Renata. Como eu não vi antes, ele pensou, maravilhado e atormentado ao mesmo tempo. Como ela pôde estar tão perto e eu não saber? O ônibus chegou com um barulho de freios gastos e nuvens de fumaça preta. Tatiane subiu os degraus com agilidade, e Guilherme viu através da janela como ela escolheu um assento próximo à janela, encostando o ursinho no vidro como se ele também quisesse observar a cidade passando. Quando o ônibus desapareceu na esquina, Guilherme permaneceu parado por longos minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. Suas mãos ainda tremiam quando pegou o celular e discou o número de Marcelo Tavares. Marcelo, disse assim que a chamada foi atendida, sem nem esperar o cumprimento. Preciso que você investigue uma mulher para mim. Tatiane Lima, dona do Café Estrela do Sul. Guilherme, que horas são? Aconteceu alguma coisa. Encontrei minha filha, Marcelo. A voz saiu rouca, carregada de uma emoção que ele não sentia há décadas. Depois de 22 anos, eu encontrei minha Eduarda, do outro lado da linha. O silêncio foi longo antes de Marcelo responder. Tem certeza? Não quero que você passe por mais uma decepção. Ela tem o ursinho, Marcelo. O ursinho com a placa que eu mandei fazer. Eu acabei de ver com meus próprios olhos. Guilherme desligou o telefone e apoiou a testa no volante, deixando que as lágrimas viessem livremente. 22 anos de dor, de culpa, de noites sem dormir, de investigações fracassadas, de falsas esperanças. E agora, numa noite fria de dezembro, o destino havia colocado sua filha bem na sua frente. Mas enquanto saboreava aquele primeiro momento de esperança genuína em mais de 2 décadas, uma pergunta sombria começou a se formar em sua mente. Se Eduarda estava viva e bem, onde ela esteve todos esses anos? E por que carregava o ursinho como se fosse seu? O escritório de Marcelo Tavares ficava no 10º andar de um prédio comercial no bairro Funcionários, com uma vista privilegiada para a serra que abraçava Belo Horizonte. Era um espaço modesto, mas organizado, com estantes repletas de pastas de casos arquivados e uma mesa de madeira escura que já havia presenciado centenas de revelações dolorosas ao longo dos 15 anos de carreira do detetive. Naquela manhã de terça-feira, Marcelo observava Guilherme caminhando de um lado para o outro da sala como um animal enjaulado. O empresário não havia dormido desde a noite anterior. Isso era óbvio pelas olheiras fundas e pela barba por fazer. Suas roupas, normalmente impecáveis, estavam amarrotadas, e ele segurava uma xícara de café frio que já esfriara há muito tempo. Guilherme, você precisa se acalmar, disse Marcelo, ajustando os óculos enquanto abria uma pasta nova na mesa. Sei que depois de tantos anos é difícil conter a ansiedade, mas precisamos fazer isso direito. Não podemos simplesmente chegar na mulher e dizer: "Olá, você é minha filha desaparecida." Eu sei, respondeu Guilherme, parando finalmente em frente à janela. Mas, Marcelo, eram os olhos dela, os mesmos olhos da Renata, e aquele jeito de inclinar a cabeça quando está pensando é exatamente como a Eduarda fazia quando era pequena. Marcelo suspirou. Em 15 anos de profissão, havia visto muitos pais desesperados criando conexões onde elas não existiam, projetando características dos filhos perdidos em estranhos nas ruas. Mas algo no tom de Guilherme, na certeza absoluta em sua voz, o fazia acreditar que dessa vez poderia ser diferente. Tá bom, disse finalmente pegando um bloco de anotações. Me conta tudo de novo, desde o momento que você a viu.
Guilherme relatou cada detalhe da noite anterior, desde a posição exata onde estava estacionado até a maneira como Tatiane segurava o ursinho contra o peito. Marcelo tomou notas meticulosas, fazendo perguntas específicas sobre horários, características físicas e, principalmente, sobre a placa dourada. Você tem certeza absoluta de que era a mesma placa? Perguntou Marcelo pela terceira vez. Marcelo, eu passei 3 horas na joalheria escolhendo a fonte perfeita para as letras. Pedi para eles gravarem 2 vezes porque a primeira não ficou do jeito que eu queria. É impossível eu estar enganado. O detetive fechou o bloco e se recostou na cadeira. Está bem, vou começar a investigação hoje mesmo. Mas quero que você me prometa uma coisa. Não se aproxime dela até eu ter mais informações. Não sabemos ainda que tipo de vida ela construiu. Se tem família, namorado, filhos. Precisamos entender o contexto antes de agir. Guilherme assentiu relutantemente. Quanto tempo você acha que vai precisar? Me dê 1 semana, talvez 2. Do outro lado da cidade, Tatiane abria as portas do Estrela do Sul para mais um dia de trabalho. O café da manhã estava preparado, pães de açúcar frescos, bolos caseiros e aquele cheiro inconfundível de café mineiro que atraía os clientes desde as 6 da manhã. Era uma rotina que ela dominava perfeitamente, cada movimento calculado para garantir que tudo estivesse pronto quando os primeiros fregueses chegassem. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Ela havia dormido mal, perturbada por sonhos estranhos que não conseguia lembrar completamente ao acordar. Fragmentos de imagens confusas, um homem de terno no banco de trás de um carro, o cheiro de um perfume feminino que lhe era familiar e uma sensação de estar sendo observada que a acompanhara até o momento de despertar. Bom dia, Tatiane. A voz animada de Dona Carmen, sua primeira cliente da manhã, trouxe-a de volta à realidade. Bom dia, Dona Carmen, o de sempre. Claro, querida, café com leite bem quentinho e um pão na chapa. Enquanto preparava o pedido, Tatiane notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Estranho. Ela nunca ficava nervosa no trabalho. O café era seu refúgio, o lugar onde se sentia mais segura e no controle. Mas desde a noite anterior, uma inquietação inexplicável havia se instalado em seu peito. Foi então que ele apareceu. Um homem alto, por volta dos 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados e roupas caras. Ele hesitou na porta por alguns segundos antes de entrar, como se estivesse decidindo se realmente queria estar ali. Seus olhos percorreram o ambiente com cuidado, absorvendo cada detalhe antes de se fixarem em Tatiane. Bom dia, disse ele com uma voz suave, mas ligeiramente rouca. Poderia me servir um café expresso? Por favor. Claro, Tatiane sorriu, mas sentiu aquela mesma estranha familiaridade que não conseguia explicar. Açúcar. Não. Obrigado. Amargo mesmo. Enquanto preparava a bebida, Tatiane observou o homem pelo canto do olho. Ele havia escolhido uma mesa próxima ao balcão e a observava discretamente. Mas ela percebia. Havia algo em seu olhar que a deixava desconfortável e curiosa ao mesmo tempo. Não era o olhar invasivo que alguns homens tinham, mas algo mais profundo, mais melancólico. Aqui está, disse ela, servindo o café. Obrigado. Ele envolveu a xícara com as 2 mãos, como se estivesse aproveitando o calor. Você é a dona do lugar. Sou sim. Tatiane Lima. Ela estendeu a mão cordialmente. Guilherme. Ele respondeu, apertando sua mão com uma gentileza que contrastava com a intensidade de seu olhar. Prazer em conhecê-la. O toque durou apenas alguns segundos, mas Tatiane sentiu uma estranha energia, como se já tivesse segurado aquela mão antes. Balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos confusos. É a primeira vez que vem aqui. É. Guilherme tomou um gole do café, saboreando lentamente. Mas com certeza não será a última. Está excelente. Enquanto isso, do outro lado da rua, uma figura observava a cena através da vitrine de uma farmácia. Valdemar Paiva. 50 anos, cabelos escuros com fios brancos e uma barba mal feita, apertava os punhos dentro dos bolsos do casaco surrado. Seus olhos escuros estavam fixos no homem de terno que conversava com Tatiane, e uma sensação de pânico começou a se formar em seu estômago. Ele conhecia aquele rosto. Mais de 20 anos haviam se passado.
Mas era impossível esquecer as feições do homem cuja vida ele havia destruído com suas próprias mãos. Guilherme Fonseca estava ali, no café dela, conversando com ela como se fosse um cliente qualquer. Não, 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 murmurou Valdemar para si mesmo, recuando mais para dentro da farmácia. Ele não pode ter descoberto. É impossível. Mas no fundo sabia que esse dia chegaria eventualmente. Durante todos esses anos, ele havia se convencido de que conseguira apagar seus rastros perfeitamente, que ninguém jamais conectaria Tatiane à menina que ele havia levado daquela mansão numa manhã ensolarada de sábado. Mas ali estava Guilherme, e sua presença só podia significar uma coisa. Ele sabia. Valdemar saiu da farmácia pela porta dos fundos e caminhou rapidamente pelas ruas adjacentes, o coração disparado e a mente em pânico. Precisava pensar, precisava planejar. Tatiane estava em perigo, e ele era o único que podia protegê-la agora. Afinal, depois de tantos anos cuidando dela à distância, ela havia se tornado sua responsabilidade, sua filha adotiva, de certa forma, e ele faria qualquer coisa para mantê-la segura, mesmo que isso significasse confrontar os fantasmas do passado que havia tentado tanto enterrar, de volta ao escritório. Marcelo já havia começado suas investigações. Em poucas horas, conseguira informações básicas sobre Tatiane Lima, órfã criada no Santa Teresa, proprietária do café há 5 anos, sem antecedentes criminais, vida simples e reservada. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um detalhe nos registros do orfanato. Interessante, murmurou para si mesmo, olhando para a data no documento oficial. Chegou ao orfanato em março de 2002. Aproximadamente 2 meses depois do sequestro, a idade bate perfeitamente. Pegou o telefone e discou para Guilherme, que atendeu no primeiro toque. Marcelo, descobriu alguma coisa. Tenho novidades. Pode vir aqui agora. O apartamento de Tatiane no bairro Santa Efigênia era pequeno, mas aconchegante, decorado com móveis simples que ela havia comprado aos poucos ao longo dos anos. Era seu primeiro lar de verdade. Longe das paredes frias e dos dormitórios coletivos do orfanato, ali, entre suas plantas na varanda e os livros empilhados na estante improvisada, ela finalmente havia encontrado um pedaço de paz. Naquela noite de quinta-feira, após um dia particularmente movimentado no café, Tatiane preparava um chá de camomila quando a campainha tocou. Eram quase 9 horas, muito tarde para visitas. Ela hesitou, olhando pelo olho mágico, mas só conseguiu ver a silhueta de um homem no corredor mal iluminado. Quem é? Perguntou através da porta. Tatiane, meu nome é Valdemar Paiva. Sou um antigo amigo da sua família. Preciso conversar com você sobre algo muito importante. A palavra família fez o coração de Tatiane acelerar. Ela nunca havia conhecido ninguém que pudesse lhe contar sobre suas origens. Abriu a porta lentamente. Mantendo a corrente de segurança, o homem do outro lado era de estatura mediana, com cabelos escuros salpicados de grisalho e olhos escuros que pareciam carregar um peso invisível. Suas roupas eram simples, mas limpas. E havia algo em sua postura que inspirava uma estranha confiança, como se ele realmente se importasse com ela. Posso entrar? Perguntou Valdemar com gentileza. Sei que deve parecer estranho, mas tenho coisas muito importantes para te contar. Tatiane hesitou por um momento antes de abrir a porta completamente. Por favor, entre. Valdemar entrou no apartamento e seus olhos imediatamente se fixaram no ursinho rosa que estava sobre o sofá. Sua respiração falhou por um instante, e ele precisou se apoiar no encosto de uma cadeira para não demonstrar o impacto que aquela visão causou nele. Você sempre teve esse ursinho? Perguntou, tentando manter a voz firme. Desde que me lembro, respondeu Tatiane, pegando o brinquedo e abraçando-o inconscientemente. É a única coisa que restou da minha vida antes do orfanato. Por que pergunta? Valdemar fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Porque eu conheci a menina para quem ele foi dado. Conheci muito bem. Durante a hora seguinte, Valdemar contou uma versão cuidadosamente editada da verdade. Disse que havia sido funcionário da família de Tatiane, que trabalhara como motorista e homem de confiança. Revelou detalhes íntimos sobre sua infância no orfanato que deixaram Tatiane boquiaberta. Como ela sempre dormia abraçada ao ursinho. Como tinha medo de trovão,
Como gostava de desenhar passarinhos. Como você sabe de tudo isso? Perguntou ela, com lágrimas nos olhos. Porque eu nunca parei de cuidar de você, Tatiane. Mesmo à distância. Sempre soube onde você estava, como estava crescendo. Era minha responsabilidade garantir que estivesse segura. Mas por que nunca se aproximou antes? Por que meus pais nunca vieram me buscar? A dor no rosto de Valdemar era genuína quando ele respondeu. Porque eles não puderam, minha filha. Aconteceram coisas. Coisas que impediram que te encontrassem. Tatiane se levantou do sofá, caminhando até a janela. Eles estão mortos. Não estão. Sua mãe. Sim, seu pai. Valdemar hesitou, sabendo que precisava ser muito cuidadoso. Seu pai ainda está vivo, mas há pessoas perigosas que querem machucá-lo. E agora, depois de todos esses anos, elas descobriram sobre você. A revelação atingiu Tatiane como um soco no estômago. Que tipo de pessoas? Gente muito má, Tatiane. Gente que não hesitaria em usar você para conseguir o que quer do seu pai. Valdemar se aproximou dela, colocando uma mão protetora em seu ombro. Por isso estou aqui. Preciso garantir que você esteja protegida. Enquanto Valdemar tecia sua teia de meias-verdades no apartamento de Tatiane, em outro lugar da cidade suas memórias o transportavam 22 anos no tempo. Para aquela manhã de sábado que mudou tudo para sempre, era março de 2002. E Valdemar Paiva, então com 28 anos, estava no 3º ano trabalhando como motorista da família Fonseca. O emprego era bom, salário decente, patrões respeitosos, e ele havia desenvolvido um carinho genuíno pela pequena Eduarda, que sempre o tratava com uma doçura que derretia seu coração. Mas as dívidas de jogo estavam consumindo sua vida. 20 mil reais para agiotas que não conheciam piedade, ameaças diárias, promessas de violência que incluíam sua própria mãe idosa. Valdemar estava desesperado, e a desesperança faz as pessoas tomarem decisões terríveis. A ideia surgiu numa dessas noites sem dormir, quando observava a mansão dos Fonseca e pensava na fortuna que eles possuíam. Um sequestro rápido, um resgate de 100 mil reais, o suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar para recomeçar longe dali. Seria simples. Levaria Eduarda para um lugar seguro, faria o contato exigindo o dinheiro e a devolveria são e salva. Ninguém se machucaria. Na manhã do sequestro, Eduarda estava brincando no jardim quando Valdemar se aproximou. Vamos dar uma voltinha, princesa. Tem um parque novo que quero te mostrar. A menina sorriu e correu para pegar seu ursinho favorito. Posso levar o Ted? Claro que pode. Mas tudo deu errado desde o primeiro dia. No cativeiro improvisado, uma casa abandonada nos arredores da cidade. Eduarda começou a chorar incontrolavelmente. Não era apenas medo. Era uma tristeza profunda de quem sentia que algo terrível havia acontecido. Ela se recusava a comer. Mal dormia. E no 3º dia começou a apresentar febre alta. Valdemar entrou em pânico. Não tinha conhecimento médico. Não sabia o que fazer com uma criança doente. A febre subia perigosamente. E ele percebeu que ela poderia morrer em suas mãos. A culpa o corroía como ácido. E o plano do resgate foi esquecido diante da urgência de salvar a vida da menina. Foi então que tomou a decisão mais corajosa e covarde de sua vida ao mesmo tempo. Levou Eduarda ao hospital público mais próximo, deixando-a na entrada com uma história sobre ter encontrado a criança perdida na rua, depois de certificar-se de que ela estava sendo cuidada. Desapareceu, mas não conseguia simplesmente abandoná-la. Durante semanas, voltava ao hospital disfarçado para ter notícias, quando soube que Eduarda seria transferida para o orfanato Santa Teresa. Tomou outra decisão desesperada. Seguiria cuidando dela à distância, garantindo que estivesse bem, como uma forma de penitência pelo que havia feito. Durante anos, Valdemar doou anonimamente dinheiro para o orfanato, especificamente para garantir que Eduarda tivesse roupas, material escolar e cuidados médicos. Quando ela completou 18 anos e saiu do orfanato, ele continuou observando, garantindo que conseguisse emprego, que tivesse onde morar, que estivesse segura. Na sua mente torturada, ele havia se tornado o pai substituto que ela precisava, o protetor silencioso que compensava a família que ele mesmo havia destruído. De volta ao presente, Valdemar concluía sua conversa com Tatiane, que agora estava visivelmente abalada,
mas também estranhamente consolada por saber que alguém sempre havia cuidado dela. O que eu preciso fazer? Perguntou ela, enxugando as lágrimas. Por enquanto, nada. Continue sua vida normal, mas fique atenta. Se notar qualquer movimento suspeito, pessoas estranhas observando você, qualquer coisa que pareça fora do comum, me ligue imediatamente. Ele entregou um cartão com um número de celular. Dia ou noite eu estarei disponível. E quanto ao meu pai, posso conhecê-lo. Um dia quando for seguro, mas agora não. Tatiane, seria perigoso demais para vocês dois. Quando Valdemar saiu do apartamento, Tatiane ficou acordada até altas horas, segurando o ursinho e tentando processar tudo o que havia descoberto. Finalmente tinha respostas sobre seu passado, mas essas respostas trouxeram consigo um mundo de perigos que ela nunca imaginara existir. Do lado de fora do prédio, Valdemar observou as luzes do apartamento se apagarem antes de caminhar para seu carro. Suas mãos tremiam enquanto ligava o motor. Havia começado o jogo mais perigoso de sua vida, e não tinha certeza de como terminaria. Mas uma coisa ele sabia com absoluta certeza: protegeria Tatiane a qualquer custo. Era a única forma de redimir o mal que havia causado tantos anos atrás. Na manhã seguinte, Tatiane acordou com uma sensação estranha de expectativa misturada com ansiedade. As revelações de Valdemar haviam mexido profundamente com ela, despertando perguntas que dormiam há anos e criando uma inquietação que parecia ter se instalado permanentemente em seu peito. Preparou-se para mais um dia no café, mas desta vez carregava o ursinho na bolsa. Sentindo necessidade de tê-lo ainda mais próximo, o Estrela do Sul abriu suas portas às 6 da manhã, como sempre, e os primeiros clientes chegaram em busca do café forte e dos quitutes frescos que haviam tornado o lugar um ponto de encontro querido no centro da cidade. Tatiane tentava manter a rotina normal, mas seus olhos percorriam constantemente a rua, procurando por qualquer movimento suspeito que Valdemar havia mencionado. Foi por volta das 8 horas que ele apareceu novamente. Guilherme Fonseca entrou no café com o mesmo cuidado da vez anterior, mas desta vez, seus olhos imediatamente procuraram por Tatiane, quando a encontrou atrás do balcão. Um sorriso quase imperceptível tocou os cantos de sua boca. Era como se a simples visão dela trouxesse uma paz que ele não sentia há décadas. Bom dia, Guilherme, disse Tatiane, surpresa por lembrar o nome dele tão facilmente. Café expresso novamente. Na verdade, hoje queria experimentar algo diferente. O que você recomenda? A pergunta simples fez Tatiane sorrir genuinamente pela primeira vez desde a conversa com Valdemar. Dependendo do seu gosto, temos um café especial que mando trazer direto de uma fazenda em Machado. É mais suave, com notas de chocolate, ou se preferir algo mais forte, temos o café da Serra, que é a minha mistura particular. A sua mistura particular, repetiu Guilherme, e havia algo quase reverente na forma como disse as palavras. Então é essa que eu quero experimentar. Enquanto Tatiane preparava o café, Guilherme a observava com uma atenção que ia muito além da curiosidade casual. A forma como ela se movia com precisão e carinho ao manusear os grãos. Como seus olhos se concentravam quando estava criando algo especial. O jeito particular como ela inclinava a cabeça quando estava pensando. Tudo isso despertava memórias de Eduarda criança, mas também de Renata quando estava cozinhando. Aqui está, disse ela, servindo a xícara com um cuidado especial. Espero que goste. Guilherme tomou o primeiro gole devagar, saboreando não apenas o café, mas o momento. Está perfeito, disse finalmente. Você aprendeu a fazer café assim no orfanato? A pergunta atingiu Tatiane como um raio. Ela quase derrubou a garrafa térmica que segurava. Como você sabe que eu cresci num orfanato? Guilherme percebeu o erro imediatamente. Seu coração disparou, mas ele tentou manter a compostura. Desculpa, não queria ser indiscreto. É que você tem aquele jeito de quem aprendeu a fazer as coisas sozinha, sabe? Minha mãe tinha a mesma determinação. Ela também era órfã. A explicação pareceu tranquilizar Tatiane parcialmente, mas ela continuou observando-o com curiosidade. Sua mãe fazia café como eu. Fazia. A voz de Guilherme se tornou mais suave, mais nostálgica. Ela dizia que café bom se faz com paciência e carinho, que a pressa é inimiga do sabor perfeito. É exatamente o que eu sempre acreditei, disse Tatiane,
e pela primeira vez desde que se conheceram, ela se sentou à mesa dele. Desculpa pela reação. É que poucas pessoas sabem sobre minha infância no orfanato. Não é algo que gosto de comentar. Imagino que tenha sido difícil. Foi e não foi. O Santa Teresa era um bom lugar. Sabe, as freiras cuidavam bem da gente, mas sempre faltava uma família de verdade. Ela hesitou, lembrando das palavras de Valdemar. Até pouco tempo eu achava que nunca saberia nada sobre meus pais. O coração de Guilherme quase parou. E agora sabe. Um pouco, ontem um homem veio falar comigo, disse que conhecia minha família. Tatiane brincava com a alça da bolsa, onde estava o ursinho. Foi estranho descobrir que alguém sempre soube onde eu estava. Guilherme sentiu um frio na espinha. Alguém havia chegado até ela antes dele. Que tipo de pessoa era esse homem? Mais velho, simples, disse que foi motorista da minha família. Tatiane olhou diretamente nos olhos de Guilherme. Você tem filhos? A pergunta simples carregava um peso imenso para Guilherme. Tive uma filha, respondeu com voz embargada. Perdi ela quando era muito pequena. Sinto muito, disse Tatiane. E sua voz carregava uma compaixão genuína que tocou profundamente Guilherme. Foi doença. Não, ela desapareceu. Nunca mais consegui encontrá-la. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção que ambos sentiam, mas não conseguiam nomear. Tatiane estendia a mão instintivamente e tocou brevemente a mão de Guilherme sobre a mesa. Deve ser a pior dor do mundo, disse ela suavemente. O toque de sua mão foi como uma descarga elétrica para Guilherme. Era exatamente como Eduarda costumava consolá-lo quando ele estava triste. O mesmo gesto carinhoso e espontâneo. Lágrimas se formaram em seus olhos. Mas ele as conteve. Disse simplesmente. Mas a esperança nunca morre completamente. Do outro lado da rua, Valdemar observava a cena através da vitrine de uma loja de roupas. E seu sangue gelava nas veias. A proximidade entre Guilherme e Tatiane estava aumentando a cada dia. E a forma como conversavam, como ela se sentia à vontade com ele, era perigosa demais. Ele reconhecia os sinais. Guilherme estava conquistando a confiança dela gradualmente. Exatamente como um predador faz com sua presa. Valdemar não podia permitir que isso continuasse. Tatiane estava vulnerável demais após as revelações da noite anterior. E Guilherme estava se aproveitando disso. De volta ao café, a conversa havia tomado um rumo mais leve. Guilherme perguntou sobre os planos de Tatiane para o futuro, sobre como havia conseguido abrir o café. Sobre seus sonhos, ela falou sobre a vontade de expandir o negócio, talvez abrir uma pequena padaria anexa, sobre como gostaria de ajudar outros jovens que saíram do orfanato. Você é uma pessoa muito especial. Tatiane, disse Guilherme quando se preparava para sair. Sua filha teria muito orgulho de você. A observação fez Tatiane corar. Obrigada, e espero que um dia você encontre sua filha. Talvez eu já tenha encontrado, murmurou Guilherme, mas tão baixo que ela não conseguiu ouvir direito. Como? Disse que talvez ainda haja esperança. Corrigiu ele rapidamente. Até amanhã. Até amanhã. Quando Guilherme saiu, Tatiane ficou observando-o através da vitrine até ele desaparecer na esquina. Havia algo naquele homem que a intrigava profundamente. A tristeza em seus olhos quando falou da filha perdida. A gentileza genuína em suas palavras. A forma como a ouvia com atenção total. Tudo isso criava uma sensação de familiaridade que ela não conseguia explicar. Pegou o ursinho da bolsa e o colocou sobre o balcão, observando a placa dourada que brilhava sob a luz da manhã. Para minha princesa Eduarda, papai te ama. Porque aquelas palavras de repente pareciam fazer mais sentido, porque, quando olhava para Guilherme, sentia como se já o conhecesse há muito tempo. Balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos confusos. Talvez fosse apenas a emoção de descobrir que tinha família, que alguém se importava com ela. Ou talvez fosse algo mais profundo, uma conexão que transcendia a lógica. Não podia saber que, naquele exato momento, Guilherme estava parado na esquina, limpando as lágrimas que finalmente havia permitido cair, nem que Valdemar estava planejando sua próxima jogada para protegê-la do homem que ele considerava uma ameaça mortal. O destino estava tecendo seus fios invisíveis,
aproximando pai e filha depois de 22 anos de separação, mas também colocando em movimento forças que poderiam destruir qualquer chance de reconciliação. Os dias seguintes transcorreram numa rotina estranha para Tatiane. Guilherme tornou-se um cliente assíduo, aparecendo todas as manhãs por volta das 8 horas para tomar seu café e conversar. O que havia começado como simples cordialidade estava se transformando em algo mais profundo. Uma conexão inexplicável que a deixava ansiosa por vê-lo e, ao mesmo tempo, inquieta com sentimentos que não conseguia compreender. Naquela quinta-feira, ele chegou mais cedo que o habitual. Quando o café ainda estava quase vazio, Tatiane notou que trazia consigo um pequeno embrulho. "Bom dia", disse ele com aquele sorriso suave que ela havia aprendido a reconhecer. "Trouxe uma coisa para você." "Para mim." Tatiane ficou surpresa, secando as mãos no avental. "Não precisava... É só uma bobagem." Guilherme estendeu o pacote. "Vi numa livraria e me lembrou de você." Dentro do papel de presente havia um livro sobre a história do café no Brasil, com fotografias antigas de fazendas e plantações. Era exatamente o tipo de presente que ela adoraria receber, mas que poucas pessoas pensariam em dar. "Como você sabia que eu gostaria disso?" perguntou ela, folheando as páginas com cuidado. "Você fala sobre café com tanto carinho." "Imaginei que gostasse de conhecer a história por trás do que faz." Era a resposta perfeita. Mas havia algo mais. A forma como ele havia escolhido exatamente o que ela adoraria. Como se a conhecesse há muito tempo. Tatiane sentiu aquela familiar sensação de déjà vu que vinha se intensificando a cada encontro. "Obrigada", disse ela, genuinamente tocada. "É o presente mais thoughtful que já recebi." "Thoughtful", repetiu Guilherme, e algo em seus olhos brilhou. "Essa palavra sempre me lembrou da minha ex-esposa. Ela usava muito. Ela faleceu. Há muitos anos, depressão profunda após perdermos nossa filha." Tatiane sentiu o coração apertar. "Vocês tinham apenas uma filha." "Apenas uma, Eduarda." A voz de Guilherme se tornou ainda mais suave ao pronunciar o nome. "Era nossa princesa pequena. Cabelos castanhos como os seus. Olhos curiosos. Sempre fazendo 1000 perguntas." Algo estranho aconteceu quando Guilherme disse o nome Eduarda. Uma pontada aguda na cabeça de Tatiane, como se uma porta trancada estivesse tentando se abrir. Ela levou a mão à testa. "Tonta, você está bem?" Guilherme se levantou, preocupado. "Estou? É só. Às vezes tenho essas dores de cabeça estranhas. Começaram quando era criança." "Quando criança? Que idade?" "Por volta dos 4 anos. Acho, as freiras diziam que era normal. Que criança às vezes tem dor de cabeça por causa do crescimento." Guilherme sentiu o mundo girar. 4 anos era exatamente a idade que Eduarda tinha quando desapareceu. E essas dores, elas vêm acompanhadas de alguma coisa específica. Imagens confusas, fragmentos que não fazem sentido. Tatiane se sentou, ainda segurando a cabeça. Um jardim grande, o cheiro de um perfume floral, uma voz de mulher cantando, bobagens assim. O perfume de Renata era exatamente floral. Jasmim e rosas. E ela sempre cantava para Eduarda no jardim da mansão. Guilherme tentou controlar a emoção que ameaçava transbordar. "Que tipo de música?" perguntou com cuidado. "Não sei bem, algo suave, como uma canção de ninar?" Tatiane fechou os olhos, tentando se concentrar. "Às vezes acho que ouço Minha Princesa, mas pode ser impressão minha." Guilherme teve que se apoiar na mesa para não cair. Minha Princesa era exatamente o que Renata cantava para Eduarda. A música era uma canção de ninar que ela havia inventado especialmente para a filha. "Tatiane", disse ele com voz embargada, "você se importaria se eu perguntasse? Você tem alguma lembrança de antes do orfanato?" "Não muitas. As freiras diziam que era normal esquecer quando se é muito nova e passa por trauma." Ela o olhou com curiosidade. "Por que pergunta?" "É que... Perdoe a indiscrição, mas você me lembra muito minha filha. Não só fisicamente, mas o jeito de ser, de falar. Deve ser coincidência", disse Tatiane, mas sua voz saiu incerta. "Embora, desde que você começou a vir aqui, eu tenho tido sonhos estranhos." "Que tipo de sonhos?" "Um homem de terno, sempre de costas. Uma mulher loira que me abraça e cheira a flores. Uma casa grande com um jardim cheio de brinquedos."
Ela fez uma pausa. E sempre tem um ursinho rosa nos sonhos. O coração de Guilherme quase parou. Que ursinho? Tatiane hesitou por um momento antes de pegar a bolsa e retirar o ursinho de pelúcia. Este aqui, sempre tive ele comigo. Quando Guilherme viu o brinquedo, suas pernas quase falharam. Ali estava o ursinho que ele havia dado para Eduarda no seu 3º aniversário, com a placa dourada que havia mandado gravar especialmente para ela. Mas agora, vendo-o nas mãos de Tatiane, em plena luz do dia, todas as dúvidas se dissiparam. Posso ver a plaquinha? Perguntou com voz rouca. Tatiane entregou o ursinho sem suspeitar de nada. Guilherme segurou o brinquedo com mãos trêmulas, lendo a inscrição que conhecia de cor. Para minha princesa Eduarda, papai te ama. Tatiane, disse ele, devolvendo o ursinho com cuidado extremo. Você já se perguntou quem é essa Eduarda da plaquinha? Sempre achei que foi de alguma criança do orfanato que morreu ou foi adotada. Por que a pergunta? Guilherme estava à beira de contar a verdade, quando a campainha do café tocou violentamente. Valdemar entrou como um furacão, os olhos fixos em Guilherme com uma hostilidade que cortava o ar. Tatiane, disse ele sem tirar os olhos de Guilherme. Preciso falar com você agora. Valdemar, mas o que está fazendo aqui? Esse homem, Valdemar apontou para Guilherme, não é quem você pensa que é. Ele está te enganando. Guilherme se levantou lentamente, encarando Valdemar. E você é quem exatamente o homem que se apresentou como antigo funcionário da família. Eu protegi ela por mais de 20 anos, respondeu Valdemar, a voz carregada de uma emoção perigosa. E não vou deixar você destruir a vida dela agora. Protegeu? Guilherme deu um passo à frente. Ou escondeu? Tatiane olhava de um para o outro, completamente perdida. Do que vocês estão falando, Guilherme? Você conhece o Valdemar? Não diretamente, disse Guilherme, sem tirar os olhos do outro homem. Mas acho que é hora de algumas verdades virem à tona. Não aqui, disse Valdemar rapidamente. Tatiane, você está em perigo. Este homem não é um cliente casual. Ele te encontrou por um motivo. E esse motivo vai destruir sua vida. Que motivo? Tatiane estava ficando cada vez mais agitada. Valdemar olhou para Guilherme, depois para ela, e tomou uma decisão desesperada. Porque ele acha que você é a filha dele. A filha que foi sequestrada há 22 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tatiane olhou para Guilherme, que havia empalidecido, mas não negou a acusação. Depois olhou para o ursinho em suas mãos, para a placa dourada, e lentamente as peças começaram a se encaixar. É verdade? Perguntou ela para Guilherme, a voz quase um sussurro. Guilherme fechou os olhos por um momento antes de responder. Eu acredito que sim, mas queria ter certeza antes de destruir a vida dela com mentiras. Interrompeu Valdemar. Tatiane, você precisa vir comigo. Agora, esse homem é perigoso. Perigoso. Tatiane olhou para Guilherme confusa. Ele nunca me fez mal algum. Ainda não, mas vai fazer. É o tipo de pessoa que destrói famílias. Chega! Gritou Tatiane, interrompendo a discussão. Vocês dois, saiam do meu café, agora. Ambos os homens a olharam surpresos. Eu disse para saírem. Não sei que jogo vocês estão jogando, mas não vou ser peça de ninguém. Guilherme pegou sua jaqueta. Mas antes de sair, olhou profundamente nos olhos de Tatiane. Quando estiver pronta para a verdade, você sabe onde me encontrar. Valdemar hesitou, mas finalmente seguiu Guilherme para fora, sozinha no café. Tatiane abraçou o ursinho contra o peito e, pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar. As memórias fragmentadas que haviam começado a emergir agora pareciam tomar forma, e ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Os 3 dias que se seguiram ao confronto no café foram os mais difíceis da vida de Tatiane. Ela não conseguia dormir direito, assombrada por fragmentos de memórias que vinham e iam como ondas. Cada vez mais vívidos e perturbadores, o ursinho rosa não saía de seus braços, e ela se pegava olhando fixamente para a placa dourada, tentando decifrar o mistério que sua própria vida havia se tornado. Guilherme não havia retornado ao café, respeitando o pedido dela para que ficasse longe.
Mas Tatiane sabia, por uma intuição que não conseguia explicar, que ele estava por perto, cuidando dela à distância. Às vezes, quando olhava pela janela do apartamento, tinha a impressão de ver uma figura familiar do outro lado da rua. Era uma sexta-feira chuvosa, quando Valdemar apareceu novamente, dessa vez mais agitado do que ela jamais o havia visto. Tatiane estava fechando o café um pouco mais cedo por causa da tempestade, quando ele surgiu na porta, encharcado e com os olhos selvagens de medo. "Tatiane, graças a Deus você ainda está aqui", disse ele, entrando rapidamente e trancando a porta atrás de si. "Precisamos sair agora." "Valdemar, você está me assustando. O que aconteceu?" "Eles descobriram onde você está, os homens de quem te falei. Aqueles que querem usar você para chegar ao seu pai." Ele olhou nervosamente pelas janelas, como se esperasse ver inimigos surgindo das sombras. "Guilherme Fonseca não é quem você pensa que é. Ele faz parte disso tudo." Tatiane sentiu o sangue gelar nas veias. "Que tipo de homens?" "Gente muito perigosa, traficantes, sequestradores profissionais. Eles sabem que Guilherme está procurando você e querem te usar como isca para atraí-lo." Valdemar se aproximou dela, segurando seus ombros com firmeza. "Eu não posso deixar que façam mal a você, não depois de ter cuidado de você todos esses anos. Mas como eles me encontraram, através dele, Guilherme tem inimigos poderosos no mundo dos negócios. Gente que perdeu dinheiro por causa das empresas dele, que tem motivos para querer vingança." A mentira saía naturalmente dos lábios de Valdemar, alimentada pelo desespero genuíno de protegê-la. "Eles estão usando você para chegar até ele." Tatiane olhou ao redor do café. Seu pequeno mundo seguro, que de repente parecia frágil e vulnerável. "O que eu faço? Vem comigo. Tenho um lugar seguro onde você pode ficar até as coisas se acalmarem, longe da cidade, onde ninguém vai te encontrar. Mas meu café, minha vida." "Tatiane." A voz de Valdemar se tornou urgente. "Sua vida não vale nada se você estiver morta. Essas pessoas não brincam. Elas matam sem pensar duas vezes." Como se invocado por suas palavras. Um carro escuro passou devagar na frente do café, reduzindo a velocidade exatamente na altura da porta. Valdemar viu o veículo e seu rosto empalideceu genuinamente. "Eles estão aqui", sussurrou. "Meu Deus, eles estão aqui." Tatiane correu até a janela e viu 2 homens dentro do carro, observando o estabelecimento. Um deles apontou para a porta do café e disse algo para o motorista. O medo que tomou conta dela foi instantâneo e absoluto. "Valdemar, eu estou com medo." "Eu sei, minha filha, mas eu vou te proteger. Existe uma saída pelos fundos, você lembra?" "Lembro. Pegue apenas o essencial. Deixe tudo como está para não levantarem suspeitas." Com mãos trêmulas, Tatiane pegou sua bolsa, o ursinho, algumas roupas que tinha no depósito e o dinheiro do caixa. Em 5 minutos, estava pronta para abandonar a vida que havia construído com tanto esforço do outro lado da rua. Dentro de seu próprio carro, Guilherme observava a cena com crescente alarme. Havia decidido manter vigília discreta sobre o café após o confronto, respeitando o pedido de Tatiane para ficar longe, mas sem deixar de protegê-la. Quando viu Valdemar entrar agitado e depois o carro suspeito passar devagar, todos os seus instintos de proteção se ativaram. Ele ligou imediatamente para Marcelo Tavares. "Marcelo, estou vendo Tatiane sair dos fundos do café com Valdemar. Tem algo muito errado acontecendo aqui." "Onde eles estão indo?" "Não sei, mas vou seguir. Mande a polícia para o café. Pode ser que seja uma armadilha." Valdemar guiou Tatiane através dos becos atrás do café, verificando constantemente se estavam sendo seguidos. A chuva forte criava uma cortina natural que os ajudava a se mover sem serem vistos, mas também tornava tudo mais difícil e escorregadio. "Onde estamos indo?" perguntou Tatiane, segurando firmemente o ursinho contra o peito. "Para um lugar que conheço, um lugar onde você estará segura." Eles caminharam por 20 minutos até chegarem a um carro velho, estacionado numa rua pouco movimentada. Valdemar abriu a porta do passageiro para Tatiane e depois contornou o veículo rapidamente. "Valdemar?" disse ela quando ele ligou o motor. "Como você tem certeza de que pode confiar em mim? E se eu for mesmo a filha dele?" A pergunta atingiu Valdemar como uma bala.
Por um momento, ele considerou contar a verdade, que sabia exatamente quem ela era porque havia sido ele mesmo que a levara de casa todos aqueles anos atrás. Mas o medo de perdê-la, de ser rejeitado e odiado por ela, foi mais forte. Porque eu te conheço desde que você era pequena, disse finalmente. Sei que tipo de pessoa você é, e sei que Guilherme Fonseca vai te usar e depois te descartar quando não precisar mais de você. Mas e se ele realmente for meu pai? Mesmo que seja... Tatiane, pessoas ricas como ele só pensam em si mesmas. Ele teve 22 anos para te procurar direito. Por que só agora? Porque agora ele precisa de você para alguma coisa. A lógica de Valdemar era cruel, mas convincente. Tatiane se recostou no banco, abraçando o ursinho, e tentou processar tudo o que estava acontecendo. Em questão de dias, sua vida havia virado de cabeça para baixo, e agora estava fugindo de perigos que nem sabia se eram reais. Guilherme o seguiu a uma distância segura, falando constantemente com Marcelo pelo telefone. O detetive havia chegado ao café e confirmado que não havia sinais de invasão ou violência, mas também não havia rastros de para onde Tatiane e Valdemar haviam ido. Eles estão indo para fora da cidade, reportou Guilherme, subindo a serra. Seja muito cuidadoso, Guilherme. Se esse Valdemar é realmente quem eu suspeito que seja, ele pode ser extremamente perigoso quando encurralado. Quem você suspeita que ele seja? Ainda estou confirmando. Mas encontrei registros de um Valdemar Paiva, que trabalhou como motorista para sua família até março de 2002, exatamente o mês do sequestro. O sangue de Guilherme gelou. Você está dizendo que... Estou dizendo que é muito provável que você esteja seguindo o homem que sequestrou sua filha há 22 anos. E agora ele a tem novamente. A revelação atingiu Guilherme como um soco no estômago. Valdemar não era um protetor. Era o próprio sequestrador. E Tatiane estava completamente indefesa nas mãos dele. Sem fazer ideia do perigo real em que se encontrava, o carro de Valdemar continuou subindo a serra por uma estrada cada vez mais estreita e isolada. Tatiane notou que estavam se afastando muito da civilização e começou a se sentir desconfortável. Valdemar, onde exatamente é esse lugar seguro? Uma casa que meu irmão tinha antes de morrer, bem isolada. Ninguém vai nos encontrar lá. Quanto tempo vamos ficar? O necessário para as coisas se acalmarem. Mas havia algo na voz dele que não soava direito. Uma tensão que não estava lá antes. Tatiane olhou pela janela para a paisagem cada vez mais selvagem e sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Valdemar, disse ela suavemente. Você está bem? Parece nervoso. Estou preocupado com você. Só isso. E se eu quisesse voltar agora? Se eu mudasse de ideia? Pela primeira vez desde que se conheceram, Valdemar não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz havia mudado completamente. Tatiane, você não entende. Não há mais volta. Não agora. E foi nesse momento que ela percebeu que havia cometido um erro terrível. A estrada de terra serpenteava pela serra como uma cicatriz no meio da mata fechada. As árvores se fechavam sobre o carro como dedos entrelaçados, bloqueando quase toda a luz do final da tarde. Tatiane sentia o coração bater cada vez mais forte conforme se afastavam da civilização, e a mudança no comportamento de Valdemar a deixava profundamente inquieta. Valdemar, há quanto tempo não vem a esta casa? Perguntou ela, tentando manter a voz calma. Há alguns anos, respondeu ele sem olhar para ela, os dedos apertados no volante. Mas está em boas condições. Meu irmão cuidava bem do lugar. E ele morreu quando... há muito tempo. As respostas curtas e evasivas eram completamente diferentes do homem carinhoso e protetor que havia aparecido em sua vida. Tatiane abraçou o ursinho mais forte, como se ele pudesse protegê-la do medo crescente que tomava conta de seu peito. A casa apareceu de repente numa clareira, como um fantasma materializado das sombras. Era uma construção velha, de 2 andares, com janelas escuras que pareciam olhos vazios observando sua chegada. A pintura descascada e o jardim tomado pelo mato selvagem davam ao lugar um aspecto abandonado e sinistro. Chegamos, disse Valdemar, desligando o motor. Não parece que alguém cuida deste lugar, observou Tatiane, relutante em sair do carro. A aparência engana. Por dentro está tudo bem. Valdemar desceu do carro e contornou até a porta do passageiro. Quando a abriu,
Tatiane hesitou. Valdemar, eu quero voltar para casa. Tatiane, você precisa entender que não há mais casa para onde voltar. Aqueles homens já devem ter descoberto onde você mora. Não é seguro. Então me leve para a polícia. Eles podem me proteger. A polícia não pode fazer nada contra o tipo de gente que está atrás de você. Sua voz estava ficando mais dura, mais impaciente. Agora desça do carro. Está começando a escurecer. Relutantemente, Tatiane saiu do veículo. O silêncio ao redor da casa era opressivo, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e pelo canto distante de pássaros noturnos. Não havia sinal de vida humana por quilômetros. A porta da casa abriu com um rangido longo e assombrado. Por dentro, o cheiro de umidade e abandono era sufocante. Valdemar acendeu uma lamparina a gás, iluminando uma sala de estar coberta de poeira, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas na penumbra. O gerador ainda funciona, disse ele, ligando algumas luzes. Você vai ficar no quarto de cima. É mais seguro. Seguro de quê, Valdemar? Desta casa ou daqueles homens que você disse que estavam me seguindo? Ele parou no meio da escada e se virou para ela, na luz fraca. Seu rosto parecia diferente, mais duro, mais desesperado. Seguro de tomar decisões estúpidas, como tentar fugir ou chamar a atenção de pessoas que podem te fazer mal. Você está me assustando. Bom, medo te mantém viva. O quarto para onde ele a levou era pequeno e espartano, com uma cama de solteiro, uma cômoda antiga e uma janela com grades que dava para a mata fechada. Tatiane percebeu imediatamente que as grades não eram para impedir invasões. Eram para impedir fugas. Valdemar, disse ela, a voz tremendo. Quanto tempo você pretende me manter aqui? O tempo que for necessário para você entender que estou te protegendo. De quem? Daqueles homens? Ou do Guilherme? De todos eles. A voz dele explodiu numa fúria que a fez recuar. Tatiane, você não entende nada sobre o mundo lá fora. Não entende que tipo de pessoas são essas. Guilherme Fonseca vai te usar e depois te descartar como lixo. Os outros vão te machucar de formas que você nem consegue imaginar. E você? O que você vai fazer comigo? A pergunta o atingiu como uma bofetada. Valdemar fechou os olhos e apoiou-se na parede, como se toda a energia tivesse saído de seu corpo. Eu vou te manter segura. É tudo o que sempre fiz. Sempre fez. Valdemar, você só apareceu na minha vida há alguns dias. Não, disse ele, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Eu sempre estive lá, sempre cuidei de você, desde o dia que te levei para o orfanato. O mundo de Tatiane parou. O que você acabou de dizer? Eu disse que sempre cuidei de você. Não, você disse que me levou para o orfanato. Valdemar percebeu o erro fatal que havia cometido. Por 22 anos havia guardado esse segredo. E agora, num momento de desespero, havia entregado tudo. Tatiane, foi você? A realização atingiu ela como um raio. Você foi quem me levou para o orfanato. Você sabe quem são meus pais. Não é bem assim. Então como é? Valdemar, como exatamente é. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica, lá fora. O som de carros se aproximando quebrou o isolamento da casa. Valdemar correu até a janela e viu as luzes dos faróis cortando a escuridão. Merda, murmurou. Eles nos encontraram, mas não eram os homens perigosos que ele havia inventado. Era Guilherme, acompanhado por viaturas da polícia e pelo detetive Marcelo Tavares, Valdemar Paiva. A voz amplificada de um megafone ecoou pela clareira. Esta é a polícia civil. A casa está cercada. Solte a refém e se entregue. Tatiane correu para a janela e viu Guilherme do lado de fora, visivelmente desesperado. Guilherme veio me buscar, sussurrou, e algo profundo em seu coração se aqueceu. Ele não veio te buscar, disse Valdemar amargamente. Ele veio te levar embora de mim. Valdemar, pelo amor de Deus, quem você realmente é, encurralado. Com a polícia do lado de fora e Tatiane exigindo respostas, Valdemar finalmente desmoronou, sentou-se pesadamente na cama e enterrou o rosto nas mãos. Eu era o motorista da sua família, disse com voz quebrada. Trabalhava para Guilherme e Renata, e eu fui quem te sequestrou. O mundo de Tatiane desabou completamente. Você fez o quê?
Eu estava desesperado. Devia dinheiro para agiotas. Ameaçaram minha mãe. Pensei que seria simples. Te levaria por alguns dias, pediria resgate, devolveria você são e salva. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Mas você adoeceu, ficou com febre alta, quase morreu. Eu entrei em pânico e te levei para o hospital. E depois te deixei no orfanato, com o ursinho para que um dia alguém pudesse te identificar. Ele olhou para o brinquedo em suas mãos. Nunca parei de cuidar de você. Mandava dinheiro anonimamente, verificava se estava bem, garantia que tivesse tudo o que precisava. Por 22 anos, porque eu destruí sua família. Tatiane, destruí sua vida. Era o mínimo que podia fazer. Do lado de fora, a voz no megafone soou novamente. Valdemar, você tem 5 minutos para sair com as mãos levantadas. Por que agora? Perguntou Tatiane, tentando processar toda a informação. Por que resolver me proteger agora? Porque Guilherme te encontrou. Depois de todos esses anos, ele finalmente te encontrou. E eu sabia que quando isso acontecesse, eu perderia você para sempre. Valdemar, você nunca me teve. Você me roubou da minha família. Eu sei. Ele chorou abertamente agora. Eu sei o que fiz. Mas você se tornou minha filha também, de certa forma. Cuidar de você me deu um propósito. Me ajudou a viver com a culpa. E meu pai, Guilherme, o que ele passou todos esses anos. Inferno na terra, ele e Renata. Ela morreu de depressão por sua causa. Por minha causa. A revelação final foi como um punhal no coração de Tatiane. Sua mãe havia morrido de tristeza por ela. Toda uma família havia sido destruída porque um homem desesperado havia tomado uma decisão terrível. Lá fora, Guilherme gritava: Tatiane, se você consegue me ouvir, saiba que eu vim te buscar. Você é minha filha. Eu te amo. A voz dele atravessou as paredes como uma bala, direto ao coração de Tatiane. Memórias começaram a voltar com mais clareza. Aquela voz chamando seu nome, braços fortes a pegando no colo, o cheiro de seu perfume masculino misturado ao abraço protetor. Eu me lembro dele, disse ela, surpresa com a própria revelação. Eu me lembro do meu pai. Valdemar sabia que havia perdido. 22 anos de penitência secreta haviam chegado ao fim. Levantou-se lentamente da cama. Tatiane, eu sei que você me odeia agora, e tem todo o direito. Mas quero que saiba que cuidar de você foi a única coisa boa que fiz na minha vida. Valdemar, está na hora de você voltar para casa, para sua verdadeira casa. Ele caminhou em direção à escada. Mas Tatiane o segurou pelo braço. O que você vai fazer? O que deveria ter feito há 22 anos, enfrentar as consequências dos meus atos. Valdemar desceu as escadas com passos pesados, cada degrau ecoando na casa silenciosa, como uma contagem regressiva para o fim de uma vida inteira de segredos. Tatiane o seguiu, o ursinho apertado contra o peito, ainda tentando processar a magnitude das revelações que havia acabado de ouvir. Do lado de fora, as luzes dos carros da polícia cortavam a escuridão da noite, como fachos de verdade impiedosa. Guilherme estava parado atrás de uma das viaturas, o rosto tenso de preocupação e 22 anos de dor acumulada. Valdemar Paiva. A voz do megafone soou novamente. Você tem 2 minutos para sair pacificamente. Valdemar parou diante da porta principal. A mão no trinco, virou-se para Tatiane uma última vez. Antes de abrir esta porta e enfrentar tudo que está lá fora, preciso que você saiba de uma coisa, disse ele, a voz embargada. Em todos esses anos cuidando de você, aprendi a te amar como uma filha. Isso não apaga o que fiz, não justifica nada, mas é a verdade. Você foi a única luz na escuridão da minha vida. Valdemar. Não, deixa eu terminar. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Seu pai, Guilherme, ele é um homem bom, sempre foi. Quando eu trabalhava para ele, via como ele te amava, como cuidava de você e da Renata. Vocês eram tudo para ele. Tatiane sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. E eu destruí tudo isso. Não. A voz de Valdemar saiu mais forte do que pretendia. Eu destruí. Eu fiz essa escolha terrível. Você era apenas uma criança inocente. Lá fora,
Guilherme havia conseguido convencer os policiais a deixá-lo se aproximar um pouco mais da casa. "Tatiane!" gritou ele, a voz carregada de desespero e amor. "Não sei se você consegue me ouvir, mas preciso que saiba que nunca parei de te procurar. Nenhum dia passou sem que eu pensasse em você." A voz do pai atravessou as paredes e atingiu algo profundo na memória de Tatiane. De repente, como se uma represa tivesse se rompido, as lembranças começaram a voltar em cascata. Um homem de terno pegando-a no colo e girando-a pelo jardim da mansão. "Minha princesinha, papai te ama mais que todas as estrelas do céu." Uma mulher loira de sorriso doce cantando canções de ninar. "Dorme, minha Eduarda. Mamãe está aqui." O cheiro de café da manhã na cozinha grande, risos ecoando pelos corredores. E depois, o terror, um carro estranho, uma casa escura, febre alta, dor, confusão. "Eu me lembro", sussurrou ela, as mãos tremendo. "Eu me lembro de tudo." Valdemar viu a transformação acontecer diante de seus olhos. A Tatiane vulnerável e confusa estava sendo substituída por alguém que finalmente sabia quem era. "Eu me lembro do jardim da nossa casa", disse ela, a voz ganhando força. "Das rosas que minha mãe plantou, do balanço que meu pai pendurou na árvore grande." "Sim", confirmou Valdemar, chorando abertamente. "Você amava aquele balanço. Eu me lembro de você também. Você era o seu Valdemar, que sempre me dava doces escondido da mamãe. Você lembra. E me lembro do dia que tudo mudou. Você disse que íamos ao parque, mas me levou para um lugar escuro e assustador." Ela o encarou diretamente. "Por que, Valdemar? Por que fez isso comigo, com minha família?" A pergunta que ele havia temido por mais de 2 décadas finalmente chegara. Valdemar se apoiou na parede, como se o peso da culpa finalmente fosse esmagá-lo. "Porque eu era um covarde desesperado", disse ele. "Devia dinheiro para pessoas muito perigosas. Ameaçaram matar minha mãe se eu não pagasse. Eu estava louco de desespero. Não conseguia pensar direito. Então decidiu nos usar. Eu pensei, Deus me perdoe. Eu pensei que seria fácil. Pegaria você por alguns dias. Pediria um resgate que sei que seu pai pagaria sem hesitar. E depois devolveria você em casa são e salva. Ninguém se machucaria de verdade. Mas eu quase morri. Você ficou muito doente. Febre altíssima que não passava. Eu não sabia o que fazer. Estava apavorado que você morresse na minha frente." Sua voz se quebrou completamente. Foi quando percebi a monstruosidade do que havia feito. Não era só um crime contra seu pai ou sua família. Era contra uma criança inocente que confiava em mim. Por que não me devolveu então? Porque eu era um covarde. Tinha medo de ser preso, medo de enfrentar seu pai, medo de assumir o que havia feito. Valdemar caiu de joelhos no chão frio. "Então, te levei para o hospital e depois para o orfanato, pensando que alguém eventualmente faria a conexão com o ursinho e você voltaria para casa. Mas ninguém fez. Ninguém fez. E conforme os anos passaram, eu percebi que havia destruído completamente a vida de todos vocês. Sua mãe morreu de depressão. Seu pai se tornou uma sombra do homem que era. E você cresceu sem família, do lado de fora. A paciência da polícia estava se esgotando. Último aviso, Valdemar. Saia agora ou entraremos." "Eu preciso sair", disse ele, se levantando com dificuldade. "Mas antes, Tatiane, você pode me perdoar um dia?" A pergunta pairou no ar como uma oração desesperada. Tatiane olhou para o homem que havia sido simultaneamente seu destruidor e seu protetor silencioso por mais de 2 décadas. "Eu não sei", respondeu ela honestamente. "Você tirou 22 anos da minha vida com meu pai. Tirou minha mãe para sempre. Não sei se isso tem perdão. Eu entendo. Mas", ela continuou, "sei que você cuidou de mim todos esses anos. Sei que isso foi sua forma de tentar consertar o que não pode ser consertado. E sei que você me ama, de uma forma estranha e dolorosa." Valdemar assentiu, incapaz de falar. "Talvez um dia eu consiga entender melhor tudo isso. Mas agora eu preciso do meu pai." Com mãos trêmulas, Valdemar destrancou a porta. A luz dos faróis invadiu a casa como um tsunami, momentaneamente cegando-os a ambos. "Estou saindo", gritou ele. "A refém está comigo e está bem." Ele abriu a porta e saiu com as mãos levantadas.
Imediatamente policiais se aproximaram para algemá-lo, mas Guilherme foi mais rápido. "Onde está minha filha?" demandou, avançando em direção a Valdemar. "Ela está bem", respondeu Valdemar. "Está na casa." Foi então que Tatiane apareceu na porta. Sob a luz clara dos faróis, padre e filha se viram claramente pela primeira vez em 22 anos, sabendo exatamente quem eram um para o outro. "Papai", disse ela, a palavra saindo naturalmente de seus lábios. Guilherme correu em direção a ela como se os anos não existissem. Quando a envolveu nos braços, ambos desabaram em lágrimas que vinham de um lugar mais profundo que a própria alma. "Minha Eduarda", ele sussurrou no cabelo dela. "Minha princesinha, eu sabia que você estava viva. Eu sempre soube. Eu me lembro de você, papai. Me lembro de casa, da mamãe, de tudo. Sua mãe te amava tanto. Ela nunca desistiu de acreditar que você voltaria." Enquanto pai e filha se reencontravam, Valdemar estava sendo colocado na viatura policial antes de entrar no carro. Ele olhou uma última vez para Tatiane nos braços de Guilherme. "Cuide bem dela", disse ele para Guilherme. "Ela é tudo o que há de bom no mundo." Guilherme o encarou por um longo momento. Havia ódio em seus olhos, mas também algo parecido com uma compreensão dolorosa. "Por quê?" Foi tudo o que conseguiu perguntar. "Porque eu era um homem perdido que tomou a decisão mais terrível da minha vida. E passei cada dia desde então tentando compensar." Valdemar entrou na viatura sem resistência. Quando o carro começou a se mover, ele viu pela janela traseira Guilherme e Tatiane ainda abraçados. Finalmente reunidos depois de mais de 2 décadas de separação, no final das contas, pensou ele. Talvez sua penitência tivesse valido a pena. Eles estavam juntos novamente, e talvez isso fosse suficiente. O laboratório de análises clínicas no centro de Belo Horizonte nunca havia testemunhado um momento tão carregado de emoção quanto aquela manhã de segunda-feira. Guilherme e Tatiane estavam sentados lado a lado na sala de espera, aguardando os resultados do exame de DNA que confirmariam oficialmente o que seus corações já sabiam com absoluta certeza. 3 dias haviam se passado desde o resgate na Casa da Serra. 3 dias de conversas intensas, lágrimas compartilhadas e o início cauteloso de uma reconexão que ambos sabiam seria complexa e delicada. Tatiane havia insistido no exame, não por duvidar da verdade, mas porque precisava de algo concreto para ancorar sua nova realidade. "Senhor Fonseca?" A técnica do laboratório se aproximou com um envelope lacrado. "Os resultados estão prontos." Guilherme pegou o envelope com mãos trêmulas. "Você quer abrir?" perguntou para Tatiane. "Vamos abrir juntos." Eles rasgaram o lacre simultaneamente. O resultado estava destacado em negrito. Probabilidade de paternidade, 99,99%. Abaixo, em letras menores, estava escrito: "Guilherme Fonseca é biologicamente o pai de Tatiane Lima com certeza científica." "Pronto", disse Tatiane, enxugando uma lágrima que insistia em escorrer. "Agora é oficial, eu sou sua filha. Você sempre foi minha filha", respondeu Guilherme, abraçando-a gentilmente. "O DNA só confirmou o que eu já sabia desde a primeira vez que te vi com o ursinho." Saíram do laboratório sob o sol forte da manhã mineira. A cidade continuava seu ritmo acelerado ao redor deles, mas para pai e filha, era como se o mundo tivesse desacelerado, dando-lhes tempo para processar a magnitude do que estavam vivendo. "E agora?" perguntou Tatiane enquanto caminhavam pela calçada. "Como a gente faz isso? Como reconstrói 22 anos perdidos?" "Devagar", disse Guilherme. "Um dia de cada vez, sem pressão, sem expectativas irreais." Eles haviam decidido que Tatiane continuaria morando em seu apartamento e tocando o café. Pelo menos por enquanto, era importante para ela manter sua independência e a vida que havia construído com tanto esforço. Guilherme respeitava essa necessidade, embora seu instinto paternal gritasse para protegê-la e mimá-la, como a princesinha que sempre fora em seu coração. "Preciso te mostrar uma coisa", disse ele quando chegaram ao estacionamento. "Se você se sentir confortável, claro." "O que é?" "Nossa casa, sua casa de verdade." A mansão no bairro Mangabeiras permanecia exatamente como Tatiane se lembrava em seus fragmentos de memória. O jardim havia sido cuidadosamente mantido. As rosas de Renata ainda floresciam todos os anos.
e o balanço da árvore grande continuava lá, balançando suavemente na brisa da tarde. Meu Deus, sussurrou Tatiane quando desceu do carro. É igual aos meus sonhos. Nunca tive coragem de mudar nada, explicou Guilherme. Sempre esperei que você voltasse para casa. Eles caminharam pelo jardim lentamente. Tatiane tocando as plantas e flores como se estivesse redescobrindo tesouros perdidos. Quando chegaram ao balanço, ela parou abruptamente. Eu me lembro de você me empurrando aqui, disse ela, a voz embargada. Eu ria tanto que minha barriga doía. Você sempre pedia mais alto, papai, mais alto, e eu ficava com medo de você cair. Posso? Claro. Tatiane se sentou no balanço como se fosse novamente uma criança de 4 anos. Guilherme se posicionou atrás dela e a empurrou gentilmente, exatamente como fazia décadas atrás. Por um momento mágico, o tempo pareceu não existir e eles eram simplesmente pai e filha brincando no jardim numa tarde qualquer. Papai, disse ela suavemente, usando a palavra que ainda soava estranha, mas certa em seus lábios. Me conta sobre a mamãe. Guilherme parou de empurrar o balanço e se sentou na grama ao lado dela. Renata era. Ela era a pessoa mais doce que já conheci. Tinha uma risada que iluminava qualquer ambiente e um coração do tamanho do mundo. Como vocês se conheceram? Na faculdade, ela estudava pedagogia porque queria trabalhar com crianças. Eu me apaixonei perdidamente por ela no primeiro encontro. Seus olhos brilharam com a lembrança. Quando você nasceu, ela chorou de felicidade por 3 dias seguidos. Dizia que você era o bebê mais perfeito que Deus já havia criado. Por que ela não conseguiu? Por que a depressão foi tão forte? Guilherme suspirou profundamente. Renata se culpava pelo sequestro. Achava que deveria ter estado mais atenta, que deveria ter desconfiado quando Valdemar se ofereceu para te levar ao parque. A culpa a consumiu por dentro. Mas não foi culpa dela. Não, não foi. Mas às vezes a dor é mais forte que a lógica. Ele pegou a mão de Tatiane. Ela morreu acreditando que você estava viva em algum lugar. Suas últimas palavras foram sobre você. Disse que sentia sua presença, que sabia que um dia voltaria para casa. As lágrimas de Tatiane caíram na grama. Eu queria ter conhecido ela como adulta. Ela teria ficado muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Independente, forte, generosa, exatamente como ela era. Naquela noite, Tatiane jantou na casa da infância, pela primeira vez em mais de 2 décadas. Guilherme havia preparado pessoalmente uma refeição simples. Insistindo que queria cozinhar para a filha, enquanto comiam, ele contou histórias sobre a infância dela, mostrando álbuns de fotos que havia preservado religiosamente. Você era uma criança muito curiosa, disse ele, apontando para uma foto de Eduarda aos 3 anos, mexendo numa caixa de ferramentas. Sempre querendo saber como as coisas funcionavam, desmontava todos os brinquedos para ver o que tinha dentro. Ainda sou assim, riu Tatiane. No café, eu sempre estou modificando as máquinas, tentando melhorar o processo. É de família. Eu fazia a mesma coisa quando era criança. Depois do jantar, Guilherme a levou para ver o quarto que havia sido dela. Estava preservado exatamente como ela havia deixado 22 anos atrás. Berço que havia virado cama pequena, brinquedos organizados nas prateleiras, desenhos colados na parede. Você não mudou nada mesmo, observou ela emocionada. Não conseguia. Era como aceitar que você nunca voltaria. Tatiane pegou um dos desenhos da parede, um retrato da família feito com giz de cera, mostrando 3 figuras de mãos dadas num jardim cheio de flores. Eu me lembro de fazer este desenho, disse ela. Foi um presente para o Dia dos Pais. Está emoldurado na minha mesa do escritório há 22 anos. A terapia começou na semana seguinte de Ederá. Carla Mendes era especialista em traumas familiares e havia aceitado o caso após ouvir toda a história. As sessões eram necessárias para ambos. Tatiane precisava processar as memórias recuperadas e a complexidade de seus sentimentos em relação a Valdemar, enquanto Guilherme lidava com a culpa de não ter conseguido proteger a filha e a dificuldade de aceitar que não podia recuperar os anos perdidos. É normal que vocês sintam que precisam compensar o tempo perdido, explicou a terapeuta durante uma sessão conjunta. Mas é importante entender que vocês são pessoas diferentes do que eram há 22 anos, Guilherme. Você não é mais apenas o pai da Eduarda de 4 anos. E Tatiane, você não é mais aquela criança.
Vocês precisam se conhecer como são agora. Às vezes eu sinto que não mereço ter ela de volta, confessou Guilherme. Que falhei como pai quando deixei aquilo acontecer. Papai, disse Tatiane, pegando sua mão. Você não falhou. Você foi traído por alguém em quem confiava. E você nunca desistiu de me procurar. Mas e você? Perguntou a terapeuta. Como está lidando com seus sentimentos em relação ao Valdemar? Tatiane ficou em silêncio por um longo momento. É complicado. Eu o odeio pelo que ele fez. Mas também, ele cuidou de mim todos esses anos. De uma forma estranha e errada. Mas cuidou. Não sei como processar isso. É perfeitamente normal ter sentimentos conflitantes. O trauma cria conexões complexas. Fora da terapia, pai e filha trabalhavam juntos em um projeto que havia se tornado fundamental para ambos. Uma fundação em memória de Renata para ajudar famílias de crianças desaparecidas. Era a forma que haviam encontrado de transformar sua dor em algo positivo. Sua mãe ficaria muito feliz sabendo que sua história está ajudando outras famílias, disse Guilherme, enquanto revisavam os estatutos da fundação. É o que ela faria se estivesse aqui. Sem dúvida alguma, Renata sempre acreditou que nossa função na Terra era cuidar uns dos outros. Tatiane manteve o café funcionando. Mas agora, com o apoio financeiro do pai, não que precisasse do dinheiro, mas Guilherme insistira em ser sócio investidor. Alegando que queria participar dos sonhos da filha, o estabelecimento se tornou um ponto de encontro ainda mais querido no centro da cidade. Especialmente depois que a história de Tatiane e Guilherme se tornou pública. Pessoas aparecem aqui só para me ver, disse ela uma tarde, enquanto Guilherme a ajudava a fechar o café. Acham que somos uma espécie de milagre moderno. E não somos. Ele sorriu. Depois de 22 anos, encontramos um ao outro. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. Naquela noite, enquanto se despediam na porta do apartamento de Tatiane, ela fez uma pergunta que vinha pensando há dias. Papai, você acha que a mamãe sabe que nos encontramos? Guilherme olhou para o céu estrelado antes de responder. Tenho certeza absoluta de que ela sabe, e tenho certeza de que está feliz. Eu também acho. Boa noite. Minha princesa. Boa noite, papai. Pela primeira vez em 22 anos, ambos dormiram em paz completa. 6 meses haviam se passado desde aquela noite dramática na serra. E a vida de Tatiane, agora oficialmente Eduarda Fonseca novamente, embora mantivesse o nome Tatiane no dia a dia, havia encontrado um equilíbrio delicado, mas real entre o passado recuperado e o presente construído. Naquela manhã ensolarada de setembro, ela estava no espelho do banheiro de seu apartamento, ajeitando o vestido azul marinho que havia escolhido para a ocasião mais importante desde o reencontro com o pai. Hoje seria inaugurado o Centro de Apoio Renata Fonseca, a fundação que ela e Guilherme haviam criado para ajudar famílias de crianças desaparecidas. Você está linda, disse Guilherme quando ela desceu do carro na frente do prédio moderno que abrigaria o centro. Sua mãe ficaria orgulhosa. Estou nervosa, confessou ela, ajeitando a alça da bolsa onde carregava o ursinho rosa, que agora a acompanhava a todos os eventos importantes. Nunca falei para tanta gente. Você vai se sair perfeitamente. É sua história. Ninguém pode contá-la melhor que você. O auditório estava lotado. Jornalistas, representantes de ONGs, famílias que haviam perdido filhos, políticos e autoridades policiais, todos queriam ouvir a mulher que havia sido encontrada depois de 22 anos e que agora dedicava sua vida a ajudar outros a não passarem pelo mesmo sofrimento. Guilherme subiu ao palco primeiro, visivelmente emocionado. Nos últimos meses, ele havia se transformado. A amargura e o desespero que carregara por décadas haviam dado lugar a um propósito renovado e uma energia que surpreendia a todos que o conheciam. Há 22 anos, começou ele, a voz firme mas carregada de emoção. Eu era um homem perdido. Minha filha havia desaparecido. Minha esposa lutava contra uma depressão devastadora. E eu sentia que havia falha como pai e como marido. Hoje, eu não sou mais aquele homem desesperado. Ele fez uma pausa, localizando Tatiane na primeira fileira. Hoje, eu sou o pai de uma mulher extraordinária que transformou sua própria tragédia em esperança para outros. E junto com ela, estou inaugurando este centro em memória de Renata, minha esposa,
que nunca perdeu a fé de que nossa filha voltaria para casa. Os aplausos foram longos e calorosos, quando Guilherme chamou Tatiane ao palco. Ela subiu com passos firmes, carregando o ursinho rosa que se tornara símbolo de sua jornada. Meu nome é Tatiane, mas vocês talvez me conheçam como Eduarda Fonseca, começou ela, a voz clara e segura. Durante 22 anos, eu vivi sem saber quem eu realmente era. Cresci achando que era órfã, que não tinha família, que estava sozinha no mundo. Ela segurou o ursinho na altura do peito, onde todos pudessem ver. Este ursinho foi meu companheiro durante toda essa jornada. Ele guardou um segredo que nem eu sabia que existia. Na plaquinha dourada dele está escrito: "Para minha princesa Eduarda, papai te ama." Durante anos, eu achei que havia pertencido a alguma criança do orfanato. Nunca imaginei que era a chave para minha própria identidade. O silêncio no auditório era absoluto. Algumas pessoas enxugavam lágrimas discretamente. O que aconteceu comigo foi resultado de uma decisão desesperada de um homem em pânico. Valdemar Paiva não era um monstro. Era uma pessoa que tomou a pior decisão possível num momento de desespero. Isso não justifica o que ele fez, mas me ajudou a entender que o mal nem sempre tem cara de mal. Tatiane fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Minha mãe, Renata, morreu sem saber que eu estava viva e bem. Ela morreu de tristeza, achando que havia falhado como mãe. Meu pai passou mais de 2 décadas procurando por mim, gastando fortunas em investigadores, oferecendo recompensas, nunca desistindo. Outras famílias viveram e ainda vivem o mesmo pesadelo. Ela olhou diretamente para as câmeras que transmitiam o evento ao vivo. É por isso que estamos aqui hoje. O Centro Renata Fonseca oferecerá apoio psicológico gratuito para famílias de crianças desaparecidas. Financiará investigações quando necessário e trabalhará em parceria com a polícia para melhorar os métodos de busca, mas, principalmente, ofereceremos algo que é fundamental: esperança. Tatiane pegou um papel de sua bolsa. Quero ler algo que escrevi para minha mãe, que infelizmente não pode estar aqui conosco hoje. Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela continuou. Mamãe, eu sei que você não conseguiu esperar para me ver crescer, mas quero que saiba que carrego você comigo todos os dias, nas rosas que papai mantém vivas em seu jardim, no perfume de jasmim que ainda sinto às vezes quando o vento bate certo, na canção de ninar que ainda me lembro você cantando. Você não falhou como mãe. Você me amou tanto que esse amor atravessou 22 anos de separação e me trouxe de volta para casa. Não havia um olho seco no auditório. Guilherme subia ao palco. Incapaz de conter as lágrimas, hoje, continuou Tatiane, em seu nome, prometemos que nenhuma família passará sozinha pelo que vocês passaram. Este centro será um farol de esperança para quem perdeu uma criança, e um lar temporário para quem foi encontrado e precisa se reconectar com suas origens. Após os discursos, houve a cerimônia oficial de inauguração. Tatiane e Guilherme cortaram a fita juntos, e as portas do centro se abriram pela primeira vez. O espaço era acolhedor e funcional, com salas de terapia, uma biblioteca com recursos sobre crianças desaparecidas e um memorial onde famílias podiam deixar fotos e mensagens para seus entes queridos perdidos. A primeira família já está sendo atendida, explicou o diretor Marcelo Tavares, que havia aceitado dirigir o centro após se aposentar da carreira de detetive particular. É um casal de Contagem que perdeu o filho há 3 anos. Eles disseram que ouvir a história da Tatiane lhes deu forças para continuar procurando. Durante a recepção, uma mulher de cerca de 40 anos se aproximou de Tatiane com uma criança de uns 8 anos. Desculpa interromper, disse ela timidamente. Meu nome é Sandra, e este é meu filho João. Ele desapareceu quando tinha 5 anos e foi encontrado 2 anos depois. Está sendo difícil a adaptação. Tatiane se ajoelhou na altura do menino. Oi, João. Você sabe que eu também me perdi da minha família quando era pequena. O menino assentiu, tímido. E sabe o que descobri? Que às vezes a gente precisa de tempo para lembrar como é estar em casa de novo. Mas com paciência e carinho, a gente consegue. Você ainda tem medo às vezes? Perguntou o menino. Tenho sim, mas meu papai me ajuda quando tenho medo, assim como sua mamãe te ajuda. Sandra se emocionou. Obrigada, ele vai ficar bem. Vai, disse Tatiane com convicção. E vocês também?
É para isso que estamos aqui. No final da tarde, quando todos os convidados haviam ido embora, Tatiane e Guilherme ficaram sozinhos no jardim do centro, observando o pôr do sol por entre as árvores. Conseguimos, disse Guilherme. Realmente conseguimos transformar nossa dor em algo bom. Você acha que mudamos o mundo? Perguntou Tatiane. Não sei se mudamos o mundo inteiro, mas com certeza mudamos o mundo de algumas famílias, e às vezes isso é suficiente. Tatiane abraçou o ursinho, olhando para a placa dourada que brilhava sob a luz dourada do fim de tarde. Papai, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você ainda sente raiva do Valdemar? Guilherme pensou por um longo momento antes de responder. Eu sentia muita raiva, mas depois de ver o que ele fez por você todos esses anos, depois de entender que ele estava tão destruído quanto nós, a raiva deu lugar a uma tristeza profunda. Ele destruiu a própria vida tanto quanto destruiu a nossa. Eu escrevo cartas para ele na prisão, confessou Tatiane. Nunca envio, mas escrevo, tentando entender, não sei, tentando perdoar, talvez, ou tentando aceitar que as pessoas são complicadas, que alguém pode fazer algo terrível e ainda assim ter amor no coração. Sua mãe diria que é exatamente assim que devemos ver o mundo. Com compaixão, mesmo quando é difícil. Naquela noite, Tatiane voltou ao seu apartamento, mas não antes de jantar na casa da infância com o pai, como havia se tornado costume aos domingos. Eles cozinhavam juntos, contavam histórias, e Guilherme mostrava fotos antigas de Renata, antes de dormir. Tatiane se sentou na cama com o ursinho no colo e abriu o diário que havia começado a escrever desde o reencontro. Querido diário, escreveu. Hoje inauguramos o centro. Acho que finalmente entendi o que significa lar. Não é um lugar físico. É onde somos amados, onde pertencemos, onde nossa história faz sentido. Durante 22 anos eu procurei por casa sem saber, e descobri que ela estava me procurando também. Ela olhou para a placa dourada do ursinho uma última vez antes de apagar a luz. Para minha princesa Eduarda. Papai te ama. Finalmente. Depois de uma jornada que durou mais de 2 décadas, ela havia chegado em casa. E o amor, como havia descoberto, era realmente capaz de sobreviver a qualquer distância, qualquer tempo, qualquer trauma. O círculo havia se fechado, mas na verdade, era apenas o início de uma nova história.